Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um evento do Grupo JFV Capacitação Empresarial. Olá, pessoal, muito bom dia, muito obrigado a você que está mais uma segunda-feira junto com a JFV nessas sessões de mentoria. Seja muito bem-vindo, hoje uma mentoria super especial e é por isso que eu vou chamar aqui à sala o meu amigo palestrante Marcelo Simonato. Marcelo, bom dia, Marcelo! Bom dia, Franco. Bom dia a vocês que estão conosco nessa segunda-feira pela manhã. Eu estava aqui nos bastidores, ansioso para entrar ao vivo com vocês. É um privilégio, Franco, poder, nessa segunda-feira pela manhã, estar aqui compartilhando um pouco de conteúdo. Agradeço a você, agradeço ao Jair, a toda a equipe da JFV, e especialmente a vocês que tiraram esse momento para aprender um pouco, para compartilhar, para vivenciar isso que todos nós estamos vivendo juntos, né? Não é mesmo? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não é sobre uma pessoa, não é sobre ser, mas é sobre participar junto com um grupo, aprender a liderar junto com outras pessoas. Humanização, esse é o tema da nossa conversa de hoje com vocês. Muito obrigado. E esse bate-papo, ele chega a todos os cantos do mundo, não é só aqui no Brasil, obviamente. A Girleide Vidal está lá no Nordeste, mandando aqui um forte abraço, um bom dia a todos. Quem mais aqui? A Nelce Oliveira, desejando a você, Marcelo, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. A Érica Vilaça, ela que é de uma empresa chamada Extintores Minas, Equipamento de Segurança contra o Incêndio aí de Belo Horizonte. Conhece essa pessoa aqui, Marcelo? Opa! Esse eu sou fã. Sou fã desse senhor aí, desse cidadão que faz a diferença na vida de muitas pessoas e muitas empresas. Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão Nelson Gonçalves. Ele, quando sobe no palco com aquele pandeiro dele, ele balança tudo. Grande Nerção! Obrigado pela presença. Enfim, todo mundo aqui desejando uma segunda-feira especial. O pessoal da Abelha Digital Fotografia Limitada, dando um forte abraço a todo mundo aqui da JFV, ao Marcelo, a toda a equipe. Marcelo, você é palestrante, você é escritor, você é especialista em vários assuntos e você também é executivo. A sua equipe tem quantas pessoas? Eu trabalho como executivo em uma multinacional espanhola. A empresa como um todo tem 70 mil colaboradores, mas no Brasil nós éramos, antes da pandemia, 2.800. Durante a pandemia, nós batemos o número de 3 mil colaboradores. Então, no Brasil, nós somos hoje 3 mil colaboradores. Reparou por que eu perguntei isso para o Marcelo? O Marcelo ele tem uma equipe de 3 mil colaboradores. Ou seja, meu amigo, você que está me assistindo, minha amiga, você que está aí nos assistindo, ninguém chega, ninguém alcança prosperidade, ninguém chega no sucesso, ninguém bate meta sozinho. Ninguém. Então, se você pegou esse conhecimento hoje aqui, compartilhe esse conhecimento. Compartilhe esse conhecimento. Marcelo, você já disse, é executivo, 20 anos de experiência. Conta pra gente um pouquinho como você está vivenciando esse momento desafiador como executivo, como especialista, como que você está visualizando e como, principalmente, você está orientando essa equipe de mais de 3 mil pessoas a atravessar esse momento, Marcelo? É um grande desafio. Olha que coisa engraçada. A minha empresa é uma empresa de tecnologia, uma empresa de prestação de serviços, de consultoria. Logo, presume-se que nós já estejamos avançados tecnologicamente em relação a uma série de outros tipos de indústria e comércio. E de fato é. Né? Nós conversamos hoje, pensamos em coisas que nem estão no mercado ainda, que vão ser lançadas daqui a alguns anos. Mas aí vem esse momento de pandemia, isolamento social, a necessidade de colocar todo mundo em casa, né? Fechar as portas dos estabelecimentos, e mesmo uma empresa como a minha, de consultoria, de tecnologia, ainda assim, sabe aquela história de casa de ferreiro, espeta de pau? Ainda assim, nós também tínhamos alguns processos que não estavam, talvez, tão avançados tecnologicamente. E nós tivemos que, numa rápida decisão,
mudar alguns procedimentos, especialmente das áreas de back-office, as áreas administrativas da empresa, para que pudessem, então, ser realizadas as atividades de casa. Nós levamos uma semana para fazer isso e conseguimos colocar 100% dos nossos colaboradores para trabalhar de home office. Até então, o home office já existia na minha empresa, mas ele existia daquela forma assim, olha, todo mundo pode fazer home office uma vez por semana, combina com o seu departamento, então vamos dizer que um departamento tenha 10 pessoas. A cada um dia, 1 ou 2 pessoas saem da área e trabalham de casa, mas você tem sempre 8, 9 pessoas naquele departamento trabalhando, uma não está. De uma hora para outra você fala, não, os 10 não vão estar mais aqui. Cada um vai estar na sua casa e tem que se comunicar e tem que trocar informações e documentos, transitar entre as áreas para que a empresa continue trabalhando. Você pega essas 10 pessoas e transforma em 3.000 no meu caso. Desafio gigantesco, mas nós conseguimos fazer. Algumas coisas que foram muito importantes. Primeiro, nós verificamos a questão técnica. Nossos equipamentos, o nosso servidor, onde estão as nossas informações, teremos a capacidade de todo mundo de fora acessar com segurança, porque não adianta eu acessar e levar um vírus ou abrir uma porta para que um hacker, alguém entre na minha empresa. Isso é um cuidado muito grande que tem que se ter. Então, nós conseguiremos acessar com segurança e os nossos servidores serão capazes de suportar todo esse acesso externo? Esse era um ponto. Segundo ponto, os meus colaboradores têm condições técnicas para fazer isso? Porque nessas rodadas que nós temos aí pelo país, conhecendo um monte de empresário, eu já vi cada absurdo, Franco. Mas veja bem, olha o que eu vou colocar agora, para você empresário, líder que está nos ouvindo. O seu colaborador, ele foi contratado para trabalhar na sua empresa. Ele não foi contratado para o teletrabalho. Quando você contrata alguém para o teletrabalho, já está combinado de que ele vai trabalhar em casa. E aí os requisitos lá no currículo que você pede para o cara, tem que saber isso, 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 tem que ter um ambiente em casa assim, tem que ter um computador, tem que ter uma linha de internet. Você está contratando alguém para o teletrabalho. As pessoas que trabalham conosco hoje foram contratadas para trabalhar na sua empresa, onde você forneceria mesa, computador, internet, todas as condições para ele trabalhar. De uma hora para outra você fala para o cara, vai para casa. Só que lá em casa, o que ele tem? Quarto, cozinha e banheiro. Apartamento desse tamanhozinho com 6 pessoas. Internet que oscila, não tem um escritório. Então, empresário e líder tem que se preocupar com isso. E nós tivemos essa preocupação. Nós tivemos que olhar para os 3.000 colaboradores, para os 70.000 da empresa como um todo. E olhar individualmente e ver quais as condições técnicas de cada um. Quem vai usar mais telefone? É justo que a pessoa pague da conta de telefone dela, da casa dela, para fazer o trabalho da empresa? Ou eu vou dar um celular para ela? Ou eu vou pedir para ela aumentar o pacote do celular dela e eu vou reembolsar pelo uso? São coisas que a empresa precisa pensar. A pessoa já tem uma internet de banda larga na casa ou não tem? Se não tiver, ela vai contratar porque é algo muito específico no nome dela, mas eu vou reembolsar porque ela teve que aumentar o pacote ou contratar aquela internet para usar no trabalho. Computador, ela não vai usar o computador pessoal dela, porque inclusive vai se tornar uma grande porta de entrada de risco para a nossa empresa. Então eu vou dar, seja um notebook, um computador, um PC, né, um computador fixo, mas eu vou dar o equipamento técnico para ela. Muito bem, estando a empresa então apta a receber todo mundo, estando todo mundo com telefone, internet, computador apto, os fluxos de trabalho entre as pessoas, o meio de comunicação decidido para se falar, e-mail, WhatsApp, grupos de Zoom, de Teams, Google Meets, enfim, cada empresa vai adotar um sistema. Criamos toda essa esteira de trabalho, ok, vamos começar a trabalhar. Passado 2 semanas que nós começamos a trabalhar, nós começamos a identificar um outro problema. O problema já não era mais técnico. O problema agora estava aqui, Franco. Mental. As pessoas, nenhum de nós, especialmente os brasileiros, nós nunca passamos por grandes catástrofes no Brasil. Específicas, né? Brumadinho, quando acontece alguma coisa, mas é muito específica, não é no país como um todo. Então, as pessoas que passaram por isso têm alguma experiência, mas, de forma geral, nós não tivemos, não fomos orientados a isso.
e de repente alguém diz para você, vai para sua casa, se isola, não sai, não fala com ninguém e fica trabalhando no computador. Então, E ainda pede que a pessoa mantenha a produtividade. pois é, pois é. O detalhe é o seguinte, as 2, 3 horas que normalmente as pessoas economizaram do trânsito, porque pelo menos em São Paulo, nas grandes capitais, o trânsito é muito frequente, então você leva facilmente de 1 a 2 horas para chegar no trabalho. A pessoa economizou isso, é verdade, mas esse período, para a maioria dos casos, foi convertido em tempo de trabalho. A pessoa que trabalhava das 8 às 5 passou a trabalhar das 7h30 às 6. Quem trabalhava das 9 às 6 passou a trabalhar das 8 às 7. Todos que eu converso estão trabalhando mais a partir de casa. E tem uma coisa, estão mais tempo em frente ao computador. Parece que não, mas eu estou aqui conversando com o Franco. Ah, não, então a gente está se vendo, sorrindo um para o outro, que gostoso. Mas esse computador, ele pisca, a luz, ela pisca em microsegundos, milésimos de segundos. Isso ao longo de 8, 10 horas de trabalho seguintes, começa a trazer um cansaço muito grande para a gente. Então as pessoas estão se sentindo mais cansadas hoje, pós 3 meses trabalhando dessa forma, do que lá no ambiente de trabalho. Porque no ambiente de trabalho, ora você estava num computador, mas ora você estava numa reunião, você saía para almoçar, você conversava com as pessoas do lado. Não era assim, 10 horas olhando para um computador e trabalhando. Isso é extremamente cansativo. E junto com isso, nós começamos a ter outros problemas. De novo, voltando para a cabeça. As pessoas começaram a ficar preocupadas. Meu chefe não está me vendo. Será que eu corro o risco de perder o emprego? Será que eu vou ficar doente? Então, a crise começou pelo coronavírus. E aí tem um amigo meu que ele fala assim, milhares de pessoas foram alcançadas pelo coronavírus, mas milhões de pessoas estão sendo alcançadas pelos problemas na mente. Preocupação, ansiedade, estresse, depressão. Então você líder, você empresário, em primeiro lugar, cuida da parte estrutural. Tem que dar condições técnicas para os seus colaboradores trabalharem. Mas uma vez feito isso, cuida com carinho da parte mental dos seus colaboradores. E como é que a gente faz isso, Franco? Como? Estando junto. Participando. Se eu for um líder nesse momento de isolamento físico, porque até eu queria mudar essa palavra. Nós estamos vivendo um momento de isolamento social? Não. Nós estamos vivendo um momento de isolamento físico, não estamos fisicamente presentes. Mas nós podemos, assim como eu e você estamos aqui, junto com esse grupo que está nos assistindo, socialmente nós estamos juntos, mesmo que virtualmente, mesmo que de uma forma online. Então, líder empresário, não permita que esse afastamento presencial distancie você dos seus colaboradores, distancie os colaboradores uns dos outros. Como é que faz isso? Reuniões constantes, e especialmente por videoconferência. Celular é uma maravilha, uma bênção. 60 vezes mais potente do que o computador que levou o homem à Lua. Mas a gente precisa saber usar. Não adianta eu ficar só me comunicando por mensagem de texto. Mensagem de voz já melhora um pouco, mas nada como o olho no olho, o olhar, o sorrir, o estar presente na vida do outro, né? E junto com isso, Franco, eu percebi uma coisa que eu já faço há muito tempo, mas eu vi uma grande dificuldade em diversos líderes e empresários. Existem líderes e empresários que não conhecem verdadeiramente o seu time. Quando eu digo não conhecem o fora crachá. Eu tenho lá uma pessoa que trabalha na minha contabilidade. Entra tal hora, sai tal hora, é formado nisso, conhece isso, conhece aquilo. Isso é o que eu conheço desse colaborador. Mas ele é casado, ele é solteiro, quantas pessoas moram na casa dele, aonde ele mora, qual que é a condição? Ah, Marcelo, mas aí eu vou entrar muito na intimidade da pessoa. Eu não estou falando que a gente tem que ultrapassar a intimidade da pessoa, mas existem conhecimentos básicos que eu, como líder empresário, preciso ter daquela equipe que está diretamente ligada a mim. Quando lá no começo a gente falou assim, nossa, mas o Marcelo lidera 3.000 pessoas, com certeza, e se ninguém fez isso, já está um erro aí, porque eu vou desmistificar isso agora. Gente, olha para mim. É impossível um ser humano liderar 3.000 pessoas.
Quando eu converso com alguém que me diz que tem 200 liderados diretos, eu penso assim, coitado daquele liderado, porque o chefe só conversa com ele 1 ou 2 vezes no ano. Pensa nisso. É humanamente impossível. Então, quando você tem um grupo muito grande, o que acontece? Você precisa ter outros níveis, outras camadas de liderança. Porque nós temos que liderar até onde vai os nossos dedos, até onde eu consigo, de fato, conhecer as pessoas. É claro que eu não conheço as 3 mil pessoas a fundo. Conheço de forma geral. Mas aqueles que estão conectados diretamente a mim, esses eu tenho por obrigação conhecer. Eu tenho que saber que eu tenho na minha equipe alguém que mora num quarto, cozinha e banheiro, que a internet lá está oscilando, que a pessoa para trabalhar, eu dei um notebook para ela, mas ela está com esse notebook sentada no sofá da sala, porque ela não tem um escritório, ou então numa mesinha na cozinha, ou pior, na cama no quarto, e tem uma criança pequena chorando porque não está na creche, enquanto ela estaria lá na empresa trabalhando comigo. Olha quanta dificuldade o seu colaborador, especialmente talvez as mulheres que trabalham fora, estão tendo nesse momento. Se o líder não tiver essa empatia, não conhecer os seus liderados, vai ficar desse lado aqui com uma varinha, só cobrando produtividade e resultado. Vai ficar olhando 8 horas, deixa eu ver se minha equipe entrou, está conectada. Não funciona mais assim. Você precisa conhecer os seus liderados. E sabe como é que isso começa, Franco? Como? Você se abrindo. Eu tenho por hábito, eu estou na minha carreira, na minha 6ª empresa. Todas as empresas por onde eu passei, eu fiz questão de conhecer os meus colaboradores diretos. Peço para o departamento de recursos humanos o currículo, quero entender como é que aquela pessoa chegou naquela empresa, o tempo que ela está ali, mas só isso não é suficiente, isso é o básico. Eu tenho uma conversa individual com cada um, onde eu quero conhecer o fora crachá, fora aquele cargo, como é que é aquela pessoa, como é que é a casa daquela pessoa. E para fazer isso, vai aqui um segredo muito simples. Se abra você primeiro, você líder, você empresário. Quebre as barreiras, se mostre para o seu colaborador. Quando você faz isso, você permite que ele também se abra para você. E aqui eu vou fazer um parênteses para mostrar para vocês como é que isso funciona. O Franco me apresentou como o executivo, o escritor, o palestrante. Eu fico, quando alguém me apresenta assim, Franco, eu fico até pensando, caramba, quem que é esse cara? Parece um ET, será que sou eu mesmo? Nossa, que fala 3 idiomas, que estudou no exterior, que faz isso, que faz aquilo. Aí eu fico pensando, não, mas quem que é o Marcelo de verdade? E o que eu vou falar para vocês agora é o que eu falo para o meu colaborador quando eu o conheço pela primeira vez. Sabe quem é o Marcelo? O Marcelo é um garoto de 43 anos que começou a trabalhar com 14. Eu já desmistifico uma coisa aqui. Marcelo não é filhinho de papai. Marcelo não estudou nas melhores universidades do país porque o pai pagou e já entrou num processo de trainee e virou gerente com 20 e poucos anos. Não. Eu fui office boy com 14 anos. Meu pai é um mecânico, minha mãe uma dona de casa, meu avô um zelador. Então, eu vim como muitos outros lá de baixo, sabendo que eu precisava estudar, me dedicar para que eu pudesse chegar em algum lugar. Mas a minha vida não foi só isso. Aos 19 anos, meus pais se divorciaram. Eu tive que aguentar a barra da minha mãe, com um irmão mais novo. Minha mãe tentou se matar na época, entrou em depressão, o único namorado, casamento de 20 e tantos anos, meu pai simplesmente vai embora. Para piorar a situação, a minha namorada na época engravidou, meses depois que meu pai foi embora. E como desgraça pouco é bobagem, o pai da minha namorada era pastor. Então você imagina, Franco, eu indo conversar com um pastor dizendo que eu engravidei a filha dele. Com 19 anos. Com 19 anos, tendo a mãe querendo se matar, o pai que sumiu no mundo. Então, assim, eu costumo dizer que foi uma chacoalhada que a vida me deu para falar, moleque, vira homem. Mas tudo isso criou aquela famosa casca grossa que fez eu ser quem eu sou hoje, né? Continuo casado com essa minha namorada, minha esposa hoje, 24 anos de casamento. Temos 2 filhos. A minha filha, oriunda daquela gravidez precoce, hoje é uma dentista formada, tá noiva também, já pensando em formar a família dela no futuro. Tem um filho que é universitário. E a vida foi seguindo. E eu entendi que eu precisava batalhar, estudar. Continuei trabalhando de dia, estudando à noite. Fiz faculdade, fiz pós-graduação,
fiz MBA no exterior, entendi que eu precisava estudar outros idiomas. Quando eu conto essa história para os meus colaboradores, eles falam, caramba, o cara é normal. Olha que interessante, o cara é normal. Sim, gente, vocês sabiam que eu tenho conta para pagar também? Porque às vezes as pessoas olham a gente assim numa live, numa televisão, numa reportagem, e falam, olha lá, teve sorte, aquele é rico. Começam a rotular a gente. Eu quero te dizer que eu sangro também, eu também sou de carne e osso. A liderança humanizada, Franco, passa por aqui. Mostrar que nós, líderes e empresários, temos dificuldades, sofremos, nos alegramos, tanto quanto os nossos colaboradores. Ser humano é ficar próximo, é mostrar que a gente está ali junto. Aliás, Marcelo, você fala muito sobre essa questão da humanização na liderança. É um assunto que você trabalha e nós estamos assistindo, que não é só um trabalho, é uma vivência, né, verdadeiramente, essa questão da humanização. Agora, existe uma ideia, Marcelo, de que se eu me humanizar para a minha equipe, eu posso demonstrar uma fraqueza para eles. E você vem nos dizer que é o contrário. Se eu me humanizo para a minha equipe, ela cria conexão comigo. Qual que é o limite? Há alguma possibilidade de mostrar fraqueza para a equipe? Você escreve sobre essa questão da humanização e tudo mais. Compartilhe um pouco, porque veja, nesse exato momento, nós já passamos de 100 pessoas aqui na transmissão, nos compartilhamentos todos. Vocês estão percebendo que hoje é um bate-papo delicioso, com alguém que tem conteúdo, com alguém que tem vivência e, principalmente, com alguém que pratica aquilo que orienta. Isso é mais importante ainda. Qual que é o limite, Marcelo? Até aqui eu humanizo. A partir daqui, a minha equipe vai, de repente, achar que eu sou frágil, ou não existe essa história? Muito boa pergunta. Olha que interessante. Eu escrevi, há alguns meses atrás, uma série de artigos que, inclusive, vai se tornar o meu próximo livro. Não vou falar sobre ele ainda porque está em confecção. Mas um dos artigos, eu falava sobre bondade. E dizia que bondade não era sinônimo de fraqueza. O antônimo de dia é noite, de claro é escuro. O antônimo de bondade é maldade, não fraqueza. Começa por aí, tá? Então, uma pessoa que é bondosa, que é do bem, as outras não podem olhar ela como fraca, porque o antônimo da palavra bondade, de ser uma pessoa bondosa, não é ser fraco. Seria me olharem como um cara mau, do mal, que só quer bater na equipe, que só quer roubar as ideias da equipe e ter todo o lucro para mim, né? Então, essa é a diferença de uma pessoa que é bondosa de uma pessoa que é maldosa. Muitos líderes, de fato, não praticam a bondade e também criam essa distância, essa barreira dos seus colaboradores, entendendo que se eu me aproximar muito, se eu mostrar que eu também sou ser humano, que eu também tenho as minhas dificuldades, eu vou estar sendo fraco para a equipe. E é um grande engano isso, porque o que gera mais conexão com o time é quando justamente você rompe essa barreira e mostra para eles que você sozinho não consegue. Empresário, líder, sozinho você não consegue. Nós precisamos da equipe. E nós precisamos valorizar aqueles dons, talentos, as habilidades que cada um deles tem e que juntos somam uma força muito maior do que a individualidade de cada um. Eu não tenho nenhum problema, Franco, em dizer para a minha equipe que qualquer um deles sabe tecnicamente aquilo para o qual ele foi contratado mais do que eu. É óbvio, eu quero ter na minha equipe gente melhor do que eu, naquele atributo, porque eu gosto de olhar muito e comparar a liderança de uma empresa com times de esportes, times esportivos, ou mesmo música, porque são duas áreas que eu sou bastante apaixonado. Vamos pensar numa orquestra. O regente, que é o líder, o que ele está fazendo? Ele está conduzindo, certo? Mas talvez ele saiba tocar piano, talvez ele saiba 2 ou 3 instrumentos, mas certamente ele não sabe tocar todos os instrumentos da orquestra. E ele precisa ter gente boa lá no baixo,
lá no piano, lá no saxofone, no violino, em todas as posições daquela orquestra, ele precisa ter gente boa, melhor do que ele, mesmo que ele saiba tocar um pouquinho de cada um daqueles lá. O grande segredo desse líder, desse regente, é saber a hora certa que cada um vai ser utilizado. No time de futebol, a mesma coisa. O técnico, ele está do lado de fora. Ele não pode se dar ao luxo de achar que ele vai ser melhor que o centroavante dele, que o lateral dele, que o goleiro dele. Mas ele tem que colocar as pessoas certas, com o perfil certo em cada uma dessas posições. E esses caras, com a orquestração desse técnico, vão fazer o jogo e vão jogar juntas. Não tem talento individual que supere o talento coletivo. Olha só essa frase, se você quiser escrever aí, Franco. Não existe talento individual que supere o talento coletivo, gente. Eu não quero falar bem ou mal, mas vocês se recordam de uma seleção brasileira que há pouco tempo estava dependente de uma certa pessoa e essa pessoa se machucou. Eu deixo a pergunta no ar para vocês. A seleção que foi formada a partir da ausência daquele talento jogou mais unida ou não? E olha que a pessoa é extremamente talentosa, mas falta a habilidade de jogar junto. Às vezes no seu time você tem pessoas extraordinárias, mas essas pessoas se perdem no caminho porque são tão egocêntricas, se acham tão boas e acham que podem resolver tudo sozinho. E não pode. Mesmo aquele artilheiro, para ele cabecear a bola, para ele chutar para o gol, ele precisa de um lateral do meio de campo que faça a bola chegar até ele. Ele não pega a bola lá no goleiro e sai driblando todo mundo e marca o gol. Não existe isso. Acabou aquela era do Pelé e do Garrincha que eles passavam por todo mundo e não levavam um toque. Né? Vai tentar um cara lá de trás driblar 4, 5, alguém vai quebrar as pernas dele. Na empresa é igual. Eu preciso do outro. Eu, líder, preciso do colaborador. O colaborador tem que entender que precisa do colaborador do lado, que ambos trabalham juntos com o líder. E mais do que isso, nós como time trabalhamos juntos com as outras áreas. É outra coisa que o líder precisa aprender. Não olhar só para o seu caixote, para o seu departamento. Ali é só um dentinho da engrenagem. A engrenagem é mais completa, formada por várias áreas, várias pessoas, para que faça essa roda girar. Qual que é essa roda? A sua empresa, o seu negócio. Qualquer dentinho que estiver falhando, o que acontece com a roda? Vai dar um solavanco, vai ter problema, vai ter um soluço. A gente não pode deixar isso acontecer. Então nós precisamos muito uns dos outros, muito. Eu não vejo nenhum problema em um líder mostrar que certas coisas ele não sabe. É muito mais honesto ele dizer isso e valorizar quem do time sabe, porque aquela pessoa que trabalha com ele vai confiar no líder. Meu líder me empoderou, delegou isso para mim, ele confia em mim e vou trabalhar junto com esse líder para chegar em algum lugar. É assim que funciona, isso é humanização. Incrível, fantástico, fantástico. Penso da mesma maneira. Marcelo, você está abrindo alguns números bem interessantes para a gente. Quer dizer, você coordena uma equipe com 3.000 pessoas, né, já explicou como que é essa liderança. Você já disse que a sua equipe no mundo são 70.000 colaboradores? Se não mudou no último mês. Qual outro número que você pode abrir da empresa na qual você é executivo? Isso, eu estou perguntando isso, Marcelo, para que cada um de nós aqui nessa manhã perceba que quem está compartilhando essas dicas é alguém que lidera, está numa empresa muito grande, de muita importância, e que pratica isso em um nível grande. De repente, a minha empresa tem 3 colaboradores, de repente, a minha empresa tem 5, 10. Quer dizer, é mais fácil praticar nessa minha empresa menor alguns pontos de vista, algumas filosofias, algumas práticas que você está nos compartilhando e que faz uma empresa de 3.000 funcionários, 70.000 funcionários no mundo todo. Por isso que eu pedi mais um número para que a gente entenda o tamanho da empresa que você coordena. Eu sempre fico preocupado com isso, de não passar uma mensagem equivocada para os nossos ouvintes. Porque do outro lado pode ter alguém assim dizendo: ah, mas esse cara trabalha numa multinacional, numa empresa de tecnologia, tem grana, tem recursos, então ele não vai passar pela crise. Eu sou um comerciante, como você disse, eu tenho uma empresa com 5 colaboradores. Cara, o governo aí, a prefeitura pediu para eu baixar a porta, eu baixei a porta,
Desculpa a palavra, ferrou. Eu não tenho para quem vender, eu não tenho o que fazer com esses colaboradores. Esse negócio de home office, para mim, não funciona. O meu negócio é a porta aberta e vendendo. Então, de fato, existem casos e casos, né? Então, eu tento sempre trazer alguma coisa que possa ajudar esse pequeno e médio empresário também, baseado, lembra naquilo que eu falei, eu estou hoje numa multinacional desse tamanho, mas eu não nasci nela e com o cargo que eu estou. Eu trilhei uma carreira, passei por outras empresas menores, vivenciei a luta do meu pai, né? Então, eu sei, e hoje, viajando todo o Brasil, a gente percebe a situação das diferenças entre tamanhos de empresa e também setores, regiões do país, né? Estar numa grande capital é diferente de estar numa cidade do interior de algum estado. Então, cada um tem as suas dificuldades. Agora, uma frase que eu escutei outro dia, muito interessante, é o seguinte: em meio à crise, o dinheiro, ele não sumiu, Franco. Ninguém tacou fogo no dinheiro. O dinheiro está simplesmente trocando de mão. E aí a pergunta que eu acho que todo mundo aqui nessa live precisa se incomodar é: se o dinheiro não sumiu e ele está trocando de mão, por que ele saiu da minha mão e está na mão do outro? O que eu estou fazendo de errado para que não esteja vindo dinheiro para o meu negócio? E aí eu vou te dar alguns dados que podem te ajudar a responder isso. Em primeiro lugar, você comerciante, você proprietário de um negócio pequeno, você, antes da pandemia, como você olhava a questão dos avanços tecnológicos? Tem muita gente que olhava para os avanços tecnológicos, você pode chamar de era digital, indústria 4.0, mas o fato é, essa onda de digitalização, robotização, automatização, uso do computador em massa. Você podia estar olhando para isso e dizer, não, mas o meu negócio não tem impacto, isso aí é coisa de TI, do pessoal de TI, isso aí não vai chegar aqui na minha loja de roupa, no meu restaurante, na minha mecânica. Estou falando aqui só para citar alguns exemplos, né? E você pensa aí no seu negócio, a sua marcenaria, a sua clínica médica. Aqui não vai chegar. Pois bem, aí você não fez nada, você não automatizou, você não usou nenhum recurso tecnológico para melhorar os seus negócios e simplesmente veio a pandemia e alguém falou para você, fecha. Você que todo dia abria o seu estabelecimento e você tinha uma carteira de clientes que frequentavam esse lugar, que ligavam para marcar consulta, enfim, tinha uma rotina, de um dia para o outro se viu sem ter isso. E sabe o que é pior, Franco? As pessoas diziam que conheciam o seu cliente, mas agora descobriram que não tem sequer os dados do cliente. Não tinha um CRM, não tinha um banco de dados. Hoje, com a porta fechada, não consegue se comunicar com o cliente porque não conhece, não tem o nome, não tem o telefone, não tem o WhatsApp, não tem o e-mail, não tem nada desse cliente. E estão vendo agora como fez falta lá atrás ter se preparado. Esse é um ponto. Então, essa pessoa, o dinheiro está saindo dela e está indo para aquele outro que já estava com isso preparado. Segundo lugar, quanta gente, e a gente vinha conversando aqui com a própria JFV, né? Uma das maiores empresas de eventos presenciais e agora online também do mercado. Mas quanta gente estava só no mundo presencial e não estava se preocupando tanto com o online? Não tinha um site adequado, não estava nas redes sociais, não fazia propaganda, postagens sobre o seu produto, sobre o seu serviço. E aonde está o maior marketplace hoje do planeta? Se não aqui, em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, e nem sei se tem já outros, porque o avanço é tão grande, grupos de WhatsApp, Telegram, e por aí vai. A sua empresa, você que presta um serviço, que vende um produto, não pode se dar mais ao luxo de não estar presente em todas essas mídias sociais. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo você na pessoa física, porque a pessoa física é algo privado seu. Para o seu lazer, para você postar aquela sua foto na chácara no final de semana, numa festa, na família, o que você quiser fazer. Não misture o que é profissional com aquilo que é pessoal. Eu tenho certeza que outros especialistas na área de vendas e marketing já falaram isso. Mas eu vejo no dia a dia isso acontecendo com diversas empresas e líderes quebrando a cabeça, empresários quebrando a cabeça, porque não entenderam que precisavam, então, colocar a sua empresa também na forma digital e, mais do que isso, aproveitar os avanços tecnológicos para automatizar coisas na sua empresa. Quer ver só um exemplo básico, ridículo?
Outro dia, antes da pandemia, obviamente, eu fui num restaurante com a minha esposa, que eu já frequentava há muito tempo, fazia um tempinho que eu não ia, e tô lá sentado na mesa, esperando o garçom vir nos atender. E nada do garçom aparecer, nada do garçom aparecer. A minha esposa olha pro lado na mesa e fala, amor, tem um tablet aqui. Eu falei, caramba, será que é para fazer o pedido pelo tablet? Aí fui lá fuçar no tablet, de fato, todo o cardápio do restaurante no tablet. Você escolhia a quantidade, com tempero tal, daquele jeito, bebida com gelo, sem gelo, com açúcar. Você fazia todo o seu combo, escolhia. Enter, pedido foi. Passado alguns minutos, vinha alguém e entregava. Avanço tecnológico no restaurante. Aquele garçom ou não está mais naquela atividade, ou está fazendo outra coisa, ou perdeu o emprego. Mas o dono do restaurante entendeu que ele precisava dar um passo além do tradicional. Né? A gente olha os avanços tecnológicos hoje, que estão mais acelerados, como uma coisa assim fantástica. Mas avanços, inovações, elas acontecem o tempo todo. O descobrimento do fogo, do vapor, da eletricidade, da internet, e as coisas vêm caminhando cada vez mais aceleradas. Portanto, nós, seres humanos, empresários, líderes, e você também, colaborador, todos nós precisamos nos adaptar muito rapidamente e usar todos esses avanços ao nosso favor. Lembre-se, o dinheiro não sumiu, ele está só mudando de mão. E muitas vezes ele está na mão do seu concorrente. Olha, aquela história de olhar para a grama do vizinho que é mais verde que a sua, nesse momento talvez seja verdade. O seu concorrente está ganhando dinheiro e você não. E aí você vai ter que observar, fazer o famoso benchmarking, né? A comparação. O que ele está fazendo? O que ele implementou de avanço que eu não fiz ainda? E correr atrás do prejuízo, porque já era para você estar ganhando dinheiro e você não está. Trazendo para a minha empresa, Franco, 3 meses e meio em home office, indo para 4 meses, eu já até perdi a conta. Eu tenho uma parede aqui que eu vou fazendo xizinho, parece presidiário. Xizinho de quantas semanas eu estou em casa. Mas em 3 meses e meio para 4 meses, nós contratamos mais de 200 novos colaboradores, falando só no Brasil, e nos últimos 3 meses, nós aumentamos a nossa receita, o nosso faturamento em relação ao mês anterior. Cadê a crise? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Você já viu, eu costumo brincar, que lá onde eu trabalho em São Paulo, ali perto do Shopping Morumbi, na Zona Sul, tem um farol, um semáforo, e tem um cara que ele fica com um isopor vendendo água, refrigerante, eu nem sei se tem cerveja, mas bebidas. Então, dia de sol, igual tá aí na região do Franco, o pessoal vai andando, passa ali, deve passar mais de 20 mil pessoas durante o dia naquela região. E o cara vende ali uma bebida. Curioso é que esse mesmo cara, quando é um dia como aqui, olha, frio, chuvoso, ele para de vender a bebida e passa a vender guarda-chuva e capa de chuva. Só. O que seria uma crise para ele, Franco? Choveu, não consigo mais vender água e refrigerante gelado. O cara rapidamente se converte. Vou ficar em casa hoje, porque tá chovendo. É o que a maioria das pessoas que estão hoje com as portas fechadas estão dizendo. Ah, mas a crise, quando passar eu volto. Não! Esse é o momento de você se reinventar. Cadê o seu plano B, seu plano C? Não dá para depender só de um produto, de um serviço. A gente precisa fazer mais coisas. E eu aprendo todo dia com esse cidadão que fica ali no semáforo. Do nada, ele está vendendo guarda-chuva. Eu fico brincando, será que ele guarda guarda-chuva na árvore? Onde que cai isso? Porque chega de manhã, e São Paulo é assim. Pode começar com sol e terminar com chuva. Então, no mesmo dia, às vezes o cara vai vender bebida e guarda-chuva. Olha que loucura. Você que está nos ouvindo agora, líder, empresário, em meio a esse momento que nós estamos vivendo, como é que você pode engajar o seu time, motivar o seu time, para que eles possam produzir? Eu não estou nem dizendo produzir mais, mas continuar produzindo adequadamente. O que você está fazendo para cuidar da cabeça deles? Deixa eu te contar um segredo. Comunicação. Se mantenha conectado com o time. Diga para eles como é que a empresa está indo, quais as pretensões futuras, os resultados do passado, o que precisa melhorar. Celebre aquilo que foi conquistado, mas você não pode ter funcionários preocupados de que, será que eu vou ser mandado embora ou não? O que meu patrão está pensando de mim? Ou então, você que fica preocupado se o cara está trabalhando 8 horas por dia. Esquece isso, nesse momento não dá para ter
cara crachá, bater cartão. O importante é ter um plano de trabalho, delegar, empoderar as pessoas para que eles possam trabalhar adequadamente e entregar os resultados. Você acha que eu vou ficar aqui de casa, Franco, maluco, vendo se está todo mundo conectado tal hora, se todo mundo fez uma hora de almoço ou não? É óbvio que eu tenho no meu time mulheres que tem que parar 11 e pouco para fazer almoço, para cuidar da criança, e vai voltar a trabalhar às 2 da tarde. Eu quero enganar quem? A mim mesmo? Eu não preciso disso, eu preciso que ela saiba que ela precisa entregar uma atividade durante o dia. Só isso. Se ela vai acordar às 6 da manhã ou vai trabalhar até 8 da noite, ela vai administrar o horário dela nesse momento que nós estamos vivendo dentro de casa. E eu tenho que estar aqui pensando em como fazer para que os meus colaboradores trabalhem melhor, mais rápido, de forma mais econômica. Porque lembra o seguinte, toda empresa tem que buscar vender mais. Mas do outro lado, tem certas coisas que a gente pode fazer para reduzir custo, que às vezes tem uma vantagem competitiva até maior do que vender mais. E vamos dar um exemplo aqui básico. Se você precisa vender, vou falar um número só para ter arredondado, R$1 milhão para tirando as despesas de matéria-prima, de funcionários, do seu prédio ou galpão, enfim, para lá no final te sobrar R$100 mil. 10% daquilo que você vende. É o seu lucro final, que vai para o bolso do acionista. Ok? Se você consegue fazer economias no seu processo, seja produtivo, laboral, de local onde você trabalha, ou na matéria-prima, e você consegue economizar outros R$100 mil, o lucro lá embaixo vai ser 200 mil pelo mesmo 1 milhão de faturamento. Concorda? Para você chegar em 200 mil de lucro lá embaixo, via faturamento, você teria que dobrar o seu faturamento. De 1 milhão passar a vender 2 milhões. Me diga qual empresa sai de um mês para o outro vendendo o dobro. Acontece? Pode acontecer. Mas é muito difícil você dobrar o seu faturamento de uma hora para outra. É mais fácil você reduzir custos para melhorar a sua rentabilidade. Então não pense só em vender, vender, vender. Vender é super importante. Os meus amigos aqui especialistas em vendas vão te ensinar todos os caminhos das pedras para isso. Mas pensa que não é só vender. É vender com rentabilidade. É vender com baixo custo. É vender e receber. Não adianta vender e o seu produto ir embora e você não receber o dinheiro. Tem muito vendedor que só se preocupa em vender. Mas a gente precisa receber o dinheiro, né? E vender com qualidade, para que de fato sobre lucro. Esse lucro vai ser revertido em investimento na empresa, para a empresa continuar crescendo. É isso que tem que ser a mentalidade, não só do empresário, mas do líder, do colaborador. Aonde eu posso fazer melhor, mais rápido e mais econômico? Aqui está o nosso grande valor. Quantos insights, quantas ideias, quantas dicas, quantas orientações incríveis esta manhã. Marcelo, obrigado, está sendo assim incrível, estou aqui anotando cada uma desses pensamentos, desses insights. Eu estou vendo ali atrás de você o livro Liderando Juntos. Cadê? Está ali do seu lado, olha lá, olha lá. Está atrás de você também um exemplar, o Liderando Juntos. E no Liderando Juntos, eu gosto muito do livro, Marcelo, porque você fala sobre algo que eu considero que é fundamental, que é o líder mentor. E você tem nos mostrado, já com outros exemplos desse bate-papo de hoje, a importância que você dá a essa questão do líder mentor. Não é só um líder, é um líder mentor. Quer dizer, ter mentoria, ter uma visualização, né? Qual que é a importância disso para todos nós, independente da função que nós estejamos, independente do cargo que nós estejamos. Então, nesse livro Liderando Juntos, você fala sobre o líder mentor, você fala sobre um outro assunto que eu considero muito importante nesse momento, que é saber trabalhar com a diversidade. Hoje, dentro da empresa, independente do tamanho dela, nós temos que saber. É uma sabedoria que muitas vezes é um desafio, né? A diversidade. Você já falou bastante sobre avanços tecnológicos, mas a questão da liderança e mentoria e de saber lidar, trabalhar, se relacionar com a diversidade, são 2 pontos. Por gentileza, compartilhe um pouco sobre o que você pensa sobre isso. Vamos sim. Franco, eu não sei se o Jair está nos acompanhando aqui, mas já fala para ele
que a gente vai ter que marcar uma sequência de mentoria sobre liderança, porque o tempo aqui vai ser curto para falar de tanto assunto. Mas vamos lá. O mentor, a diferença do mentor é alguém que vivenciou na prática, que tem experiência sobre o assunto que está falando. E por isso eu acabo me encontrando muito mais na mentoria, porque eu estou há mais de 20 anos vivendo esse mundo corporativo, liderando pessoas, seja no Brasil, fora do Brasil, pessoas de todas as gerações, mais experientes do que eu em idade, mais jovens do que eu, homens, mulheres, portadores de necessidades especiais, de diferentes raças, credos. Então, eu vivo isso na prática, no meu dia a dia. E aí, como mentor, eu posso transferir esse conhecimento ao meu mentorado, às pessoas que me ouvem, que me seguem. Essa é a importância de um líder mentor, de um profissional que conheça, que tenha vivido aquilo e que pode te falar na prática o que aconteceu com ele. Detalhe, o mentor é diferente do mestre. Você conhece o mestre? O mestre, ele tem os discípulos, né? Os aprendizes. Quando o mestre fala, o aprendiz ou discípulo obedece. No caso da mentoria, o mentor fala aquilo que aconteceu com ele e dá a opinião dele, baseado em sua vivência. Mas o mentorado, ele ouve e ele captura aquilo que interessa para ele. Ele não é obrigado, como aprendiz, a seguir à risca o que o mentor está falando. No caso do mestre, sim, mas o mentor não. Então, se eu chego para o meu filho, trazendo aqui para algo muito básico e popular, eu chego para o meu filho pequeno e falo, não coloca o dedo na tomada, porque eu já coloquei um dia e levei um baita choque. Eu estou fazendo uma mentoria, eu estou dizendo para ele uma experiência que eu tive e estou dando a minha opinião. Não coloca o dedo aí não, hein, senão você vai levar choque. Ele é o mentorado. Ele pode ouvir aquilo e falar, meu pai gosta de mim, meu pai já levou esse tal do choque, então eu não vou fazer isso não, porque eu entendi pelo que ele falou, é uma coisa ruim, e não faço. Mas ele pode ter uma outra visão e falar assim, tá, eu entendi que é uma coisa ruim, mas meu pai passou por isso e tá vivo, né? Então acho que eu preciso levar esse choque para saber o que é o choque. E ele vai lá e toma o choque, sabendo que é algo ruim, que alguém falou para ele não fazer, mas ele precisa sentir o choque. A relação mentor e mentorado é assim. Eu tenho uma experiência, transmito para o outro, dou a minha opinião, mas cabe ao outro seguir ou não. Então tudo isso que a gente está conversando com vocês aqui são coisas que eu estou vivendo na minha prática. Claro, tem coisas que vai caber a você, empresário, líder. Outras você vai falar, não, isso que o Marcelo está falando é lá para o mundo corporativo, para a multinacional. Aqui na minha cabeça, na minha empresa, não cabe isso. Mas talvez você possa pegar isso que eu falei e converter, adaptar à sua situação atual. Será que nada do home office que eu falei serve para você como gestor, como líder de pessoas? Será que nada sobre essa questão de utilizar os recursos tecnológicos a seu favor na sua empresa cabe aí no seu pequeno comércio? Sobre utilizar as redes sociais? Então, pegue aquilo que o mentor está falando e adapte à sua realidade. Esse é o trabalho do mentorado, que é seu. Quer dar continuidade a isso? O pessoal aqui da JFV tem diversos planos de treinamentos para poder te auxiliar, seja através do Marcelo Simonato ou de tantos outros profissionais, para pegar na sua mão, como um mentor, como um conselheiro, como alguém para te ajudar nesse processo, a sua empresa, você como líder, a poder sair desse momento, porque nós vamos sair desse momento da pandemia, assim como outras crises altos e baixos que nós tivemos no passado, na história da humanidade. A questão é como você deseja sair desse momento. Muitos sairão mais fortes, muitos sairão com dinheiro no bolso, mas alguns sairão fragilizados, outros sairão com a sua empresa fechada, outros sairão desempregados. A escolha é sua. E aí, para concluir isso aqui, só para devolver a palavra para o Franco, a questão da diversidade, Franco, é extremamente importante. Pesquisas revelam que as empresas que adotam a diversidade, o que é diversidade, gente? Você ter homens e mulheres trabalhando, ter mulheres líderes também, não só homens, você ter brancos, negros, amarelos, não se importar com a questão étnica, racial, não se preocupar com o gênero da pessoa, ter portador de necessidades especiais, não se importar com a idade, ter uma pessoa que é lá baby boomer, 50, 60 anos de idade, e ter um jovem que está começando aqui na carreira com 18. Toda essa diversidade colocado junto e sabendo trabalhar, sabendo
ter uma boa gestão e tirando o melhor proveito de cada um desses conhecimentos diferentes, as empresas, em média, melhoram os seus resultados em cerca de 18%. Lembra que eu falei lá de vender mais, ou dificuldade de vender mais, reduzir custo? E que tal aplicar a diversidade na sua empresa e melhorar os resultados em 18%? Empresário, isso é dinheiro no seu bolso. Líder, isso é dinheiro no seu bolso também, porque é bônus, é premiação, é aumento salarial. Colaboradores, usem a diversidade a favor de todos. Na soma das opiniões, das especialidades das pessoas é que a gente cresce, que a gente aprende uns com os outros, né? Então, use sim a diversidade. Eu sou totalmente favorável a isso e aplico isso no dia a dia na empresa hoje. Incrível, incrível. Tem aqui algumas dúvidas. Grande Fadel, dando um forte abraço a todos. Davi Fadel. Grande parceiro. Grande mentor de palestrantes. Meu mentor. Eu esqueci de falar isso, tá, gente? Vocês olham o Marcelo hoje, executivo, escritor, palestrante, sabe tudo? Eu também preciso de mentor. A todo momento eu tenho mentores, pessoas que sabem mais do que eu em um determinado assunto para que eu aprenda com essa pessoa. É fundamental, nunca deixe de aprender. Não há aposentadoria para o aprendizado. Busque pessoas para te ajudar na sua caminhada. Exatamente isso. Está aqui o Rinaldo. O talento realmente vence jogos, mas é a inteligência, o trabalho em equipe que conquistam os campeonatos. Legal, isso mesmo, Rinaldo. Quem mais aqui? O Mário. Bom dia, parabéns pelo conteúdo de suma importância para todos os líderes. E o Mário Mário, deixa eu fazer aqui uma propaganda e até a JFV se interessar. O Mário é um cara que se inventou. Ex-executivo do Banco Santander, hoje é um grande treinador, palestrante na área financeira. E junto com a esposa tem levado um conteúdo maravilhoso para ajudar as pessoas na área financeira. Parabéns, Mário. Sou seu fã. E o Mário já faz uma pergunta. Marcelo, como enfrentar as barreiras, ou melhor, motivar essa consciência em uma empresa familiar? Eu já tive algumas experiências com empresa familiar. E a primeira delas é quando o dono olha, especialmente aquele dono que criou a empresa, né, 20, 30, o idealizador da empresa. E quando ele tem aquela visão de deu certo até aqui, por que mudar? É muito complicado isso. E nós temos que ter um entendimento de que a receita de bolo, que valia não há 10 anos atrás, mas ontem, há 3 meses atrás, antes da pandemia, não vai mais dar certo lá na frente. Nós precisamos mudar, nos adaptar, acompanhar os avanços, sejam tecnológicos, mas avanços de forma geral da civilização, em todas as áreas, e aplicar no nosso negócio. Então, esse dono que achava que aquele jeito que ele fazia vai continuar, eu quero dizer que um dia os dinossauros dominaram o mundo. E eu não lembro de ver nenhum dinossauro andando entre nós hoje em dia. Quem não se adapta fica obsoleto, fica para trás. E grandes empresas do passado fecharam as portas porque não se adaptaram. Eu pergunto para você, cadê a Fujifilm e a Kodak? Cadê a Olivetti? Cadê a Singer? Cadê a Nokia? Tantas empresas que foram super populares, Motorola, não se adaptaram, não entenderam para onde o mercado estava indo e não se adaptaram às mudanças e ficaram para trás. Algumas estão aí sobrevivendo, soluçando, mas poderiam ser empresas de ponta e perderam o momento. Então você, de empresa familiar, não deixe que esse ego, que esse orgulho, que essa vaidade do que deu certo vai continuar dando, mate o seu negócio. Busque profissionais que possam te ajudar, consultores, mentores, enfim, tem muita gente especializada para ajudar a sua empresa a dar o próximo passo, avanço, para continuar viva no mercado. Marcelo, mais uma pergunta. O Nelson está dizendo assim, Marcelo, você não sentiu falta da humanização naquele restaurante que você citou do tablet e tudo mais? Boa pergunta, Nelson. Eu vou te ser sincero que eu conto essa história até com um pouco de vergonha, porque eu que sou um cara que trabalho em um meio tecnológico, devia ser óbvio eu olhar aquela mesa, olhar um tablet e falar, normal, pede aqui no tablet. Mas é que era um restaurante que eu acho que na minha cabeça estava assim, nunca vai ter avanço tecnológico aqui, porque eu já frequentava esse restaurante há tanto tempo que eu não imaginava que eles fossem implementar isso.
E, de fato, o garçom que vinha me atender não veio mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, Nelson, e todos vocês que estão nos ouvindo. Da mesma forma que o garçom não veio tirar o pedido, na sequência, ao longo da refeição, o próprio dono do restaurante veio falar com a gente. Vocês estão sendo bem atendidos? Gostaram da mudança que nós fizemos? Ele se preocupava e ia de mesa em mesa falar com os seus clientes. Então eu posso te responder, eu não senti falta, eu me senti inclusive mais acolhido pela preocupação do próprio dono do estabelecimento. Incrível. Marcelo, quem quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho, além dos meios digitais, tem livros também que você é escritor. Por gentileza, nos mostre. Tem aqui atrás tem alguns livros, mas talvez esteja um pouco distante. Eu sou escritor de 4 livros, estou indo para o meu 5º livro agora, que vai ser lançado ainda para o final do ano que vem. Mas esse acabou de sair, gente. Aqui, melhor assim. Liderando Juntos, está passa tão rápido o tempo, na 4ª semana de lançamento. Já vendeu mais de 3.000 cópias. É um livro em coautoria, eu fui coordenador, escrevi um dos capítulos e tenho outros amigos, colegas que escreveram também. Um livro muito rico, com diversos assuntos, temas super atuais sobre liderança, liderança na diversidade, o líder mentor, líder coach, liderança 4.0, liderança de empresas familiares, processo de sucessão. Então, assim, muito conteúdo relevante para ajudar você, líder, gestor de empresa, empresário. Além desse livro, eu quero falar rapidamente sobre este outro, Pilares do Sucesso Profissional. Esse é um livro solo, escrevi sozinho, em agosto de 2019, muito antes da pandemia, mas eu quero dizer para você, líder e empresário, esse livro tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo agora e pode muito ajudar você a sair desse momento de crise, mudança de mindset, o que você precisa para fazer a sua empresa decolar, sua empresa que está aí na morosidade, não está entendendo quais são os pilares que você precisa ter no seu negócio, você na sua profissão, você líder, você profissional, você empresário, o livro é para todos. Então fica aqui a dica também de Pilares do Sucesso Profissional, já se tornou best-seller, estamos traduzindo ele agora para o inglês e espanhol também, para poder chegar em outros países. E vocês que querem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, simples, Marcelo Simonato, como está aí na sua tela, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, meu site marcelosimonato.com. Estou à disposição de vocês para palestras, treinamentos, aconselhamento profissional e especialmente aqui para o pessoal da JFV. Muito obrigado pela oportunidade. Antes de se despedir, leia essa mensagem aqui, ó, do diretor da JFV. Olha lá. Em breve no palco da JFV. Ótimo, e tem presente aí. Obrigado, Marcelo. Um excelente dia e até breve. Muito obrigado, um bom dia a todos. Abraço a você, Franco, abraço, Jair. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Do JFV, Capacitação Empresarial. O seu sucesso passa por aqui.